Ministrar para professores, para quem tem desejo de ensinar, não é uma simples tarefa. Pelo contrário, é uma tarefa de grande responsabilidade. Mas contamos com o Espírito Santo aqui hoje, amém? E Ele que nos direciona, Ele que nos dá graça, Ele que nos capacita, né? Eu convido aos irmãos, depois de tantos e lindas palavras, textos já falados através do louvor e também da leitura, eu gostaria de convidar os irmãos a lerem em Romanos, no capítulo 12, o verso 7, por favor, irmãos. Eu sei que a maioria de nós já conhece, mas vamos relembrar. Romanos, no capítulo 12, no versículo 7. Amém? Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Vamos no 3, todos juntos, se puder. 1, 2, 3. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém. Os irmãos podem se sentar, eu agradeço pelos irmãos participarem. A nós foi dada essa missão, essa incumbência de hoje falarmos a respeito de ensinando a palavra nos tempos de engano. E a princípio nós temos essa palestra sobre a vocação do ensino cristão. Quantos aqui são professores já? Já ensinam na escola bíblica? Amém. Quantos querem ensinar? Amém, glória a Deus. Os irmãos estão meio tímidos ainda, né? Glória a Deus. Irmãos, a princípio, nós vamos falar sobre a vocação. Vocação é algo interessante e algo que para muitos aí tem uma concepção um pouco diferente do que é vocação. Nós vamos falar de vocação e para isso também nós vamos ler Mateus 22 e 14. Eu pediria que um irmão, o mais avivado aqui hoje, leia em alto e bom som. Um só, o irmão ou irmã que quer mais ser abençoado nesse momento, vai ficar de pé e leia em uma voz bem forte, para que até os alunos ali da escola escutem. Mateus capítulo 22, o versículo 14. Assim que achar, pode ler. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O senhor consegue ler mais alto? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus abençoe. Glória a Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nós vamos falar de vocação. E vocação, quando a gente ouve no mundo, quando a gente ouve, o diácono João Pedro vai falar melhor, porque ele trabalha na RH, fiquei sabendo. Tem muita gente, quando fala de RH, quando fala de recrutar numa empresa, eles falam que a gente precisa chamar pessoas que têm uma vocação para determinado cargo. No mundo, por aí, do lado de fora, no secular, como alguns dizem, vocação é quando há habilidades que ajudam a pessoa a fazer a praticar determinada função. Para eles lá. Inclusive, os alunos ali, quando vão para o último ano da escola, antes de ir para a faculdade, muitos fazem um teste vocacional para saber quais as habilidades e gostos que ele tem, que vai facilitar escolher uma faculdade que ele não desista tão fácil por ele já ter ali uma certa facilidade. Isso é a vocação lá, irmãos, do lado de fora. Isso é vocação lá. Para nós cristãos, a vocação na Bíblia, quando nós vamos ver a palavra vocação, os irmãos falaram que estava... Olha, que gostoso desse microfone aqui, rapaz. Agora sim, agora eu estou me sentindo um pregador. Irmãos, então a vocação, conforme estávamos falando, na Bíblia,
nós temos a parte onde se fala de ser chamado, de ser escolhido. Nós acabamos de ler, o irmão acabou de ler. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós temos várias vezes sendo a palavra chamado, a palavra convite. Vocação é uma palavra nossa, português, que veio do latim, né? Eu não vou entrar em detalhes de originais, mas quer dizer aquele que foi, a quem foi chamado. A palavra vocação quer dizer isso, aquele que foi chamado. Voca em latim quer dizer chamar, quer dizer nome às vezes. Então, o vocacionado é aquele que foi chamado. Tá ótimo, mas não é isso que nós vamos falar hoje, porque muitos são chamados. E eu não vim aqui para ministrar para só os chamados. Nós viemos ministrar hoje para os escolhidos. Há uma diferença entre chamado e entre escolhido. A vocação, que é o tema dessa nossa ministração, não é a vocação do chamado, não é o chamado, porque o chamado, todos são chamados ao arrependimento, segundo a Bíblia, né? Todos são chamados por Jesus para se arrepender. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus não só amou uma parcela, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ou seja, Ele chama todos ao arrependimento. Mas só uma pequena parcela é que vai ouvir a esse chamado. Eu não sei se os irmãos têm uma caneta fácil aqui para eu dar uma rabiscada na lousa. Os irmãos que puderem, encontra para nós, por favor. E nós vamos falar a respeito disso. A vocação, quando nós estudamos biblicamente, nós temos uma vocação geral e uma vocação específica. Pastor Cláudio Honor de Andrade, os irmãos devem conhecer, quem estuda na escola bíblica conhece bem. Ele mesmo, muito obrigado. Ele mesmo cita a respeito de vocação isso. Existe a vocação geral, que é Deus chamando o pecador para o arrependimento, e existe a vocação específica. É sobre essa específica que nós vamos falar hoje. A escolha de Deus de determinadas pessoas para determinadas funções. Eu acredito que os irmãos, quando tiveram o intuito de colocar esse título na palestra 1, tinha como propósito isso, a vocação do ensino cristão, aqueles que foram chamados, que foram capacitados, foram escolhidos por Deus para ensinar. Não é à toa que você veio aqui hoje, não é à toa que você está aqui nesta manhã, e também não é à toa que eu vim lá da minha pequena cidade para esse lugar. Eu tenho a certeza que Deus, além de nos chamar, nos escolheu para estarmos todos aqui, para um propósito muito maior. Então, irmãos, só para nós elencarmos aqui, eu vou só fazer um desenho, só para nós entendermos que nós temos aqui a vocação geral, né? Eu vou colocar a vocação geral. Todos são chamados ao arrependimento. Então, todos aqueles que vêm a Cristo e aceitam ao Senhor e permitem-se ser transformados pelo Espírito Santo, eles estão aqui dentro. Todos nós estamos aqui dentro. Mas há uma parcela aqui dentro, eu diria que até menor, que tem a vocação específica. Claro, existem textos bíblicos para a gente apoiar isso. Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12 diz lá que Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E nós vamos falar justamente sobre a questão de mestre, de doutor, que Paulo também cita lá em 1 Coríntios 12, 28. Deus pôs uns na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro doutores. Nós vamos falar hoje sobre a vocação do mestre ou doutor, aquele que foi chamado, foi capacitado, foi escolhido para ensinar, para ser mestre, para ser doutor. Diz que o próprio Jesus é quem escolhe, o próprio Jesus é quem designou uns para esse fim. Eu sei, irmãos, eu sei, começo de palestra é assim mesmo, você vai conseguir entender melhor. Deixando essa parte de muita teoria, eu gostaria de pedir aos irmãos
que sentirem no coração. Quantos creem que foram vocacionados para ensinar? Dá um glória a Deus. Quantos creem que não foram? Dá um aleluia. Tem alguns que creem que não foram. Amém, irmãos. Esses dias atrás, uma pessoa entrou em contato comigo. Falou, irmão, eu estou lá na congregação e eu fui chamado pelo meu pastor para ensinar. Mas, irmão, eu tenho tanto medo de ensinar, mas tenho tanta dificuldade para ensinar, que eu acho que esse não é o meu chamado. Essa não é a minha vocação. E não foi para isso que eu fui escolhido. Porque eu tenho muita dificuldade para isso. E eu vejo pessoas que já nascem com a facilidade para ensinar. E quando a gente não tem a facilidade para ensinar, a gente costuma pensar, poxa, eu não fui chamado para isso. Porque eu não nasci desse jeito. Eu não nasci. Então eu não vou ser um professor, eu não vou ser um ensinador de maneira nenhuma, eu não tenho facilidade. Eu chego lá, eu tremo, eu chego lá, eu gaguejo, eu não consigo. Será, irmãos, que realmente se uma pessoa tem medo, se uma pessoa tem essa certa dificuldade, ela não foi chamada para ministrar, para ensinar? Será que não, Diácono João Paulo? O que o senhor acha? Com certeza não. Com certeza não. Todo mundo que ensina tem isso, sente isso. Entendi o que o senhor quis dizer. Ah. Alguém discorda do Diácono João Paulo? Ele disse que todo professor tem essa dificuldade, é isso? Sim. Tem alguém aqui que tem muita facilidade e fala assim, não, para mim dar aula é tiro de letra, para mim tá tranquilo, eu não quero nem saber, eu chego na hora, abro a revista, leio a Bíblia e Deus vai dando. Eu acredito que não, né, irmãos? Todo mundo tem uma certa dificuldade, mas essa dificuldade, a gente fala, claro, no sentido do... Eu acredito muito mais na questão da responsabilidade por ministrar a palavra de Deus diante do próprio Deus, para o povo escolhido de Deus. Então há uma responsabilidade muito grande. Esse irmão que me comentou, eu estou dando exemplo porque é algo recente que vai ajudar os irmãos. Ele falou, irmão, o pastor me escolheu para ensinar. E eu acho que não foi de Deus, porque foi o pastor que me colocou. E se ele erra, irmão, o homem é falho. Eu falei, irmão, primeiro você precisa entender que Deus é maior do que qualquer pastor. E Ele usa os pastores para direcionar a sua igreja, para organizar, Ele administra o rebanho. Claro, há casos e casos. Existe o professor por ocasião e o professor por vocação. Existe aquele que não tem o dom, pastor, não é? O senhor vai concordar comigo que não tem o dom de ensinar. Nós estávamos até comentando ali, o evangelista estava até falando ali. Tem aqueles que não foram chamados para ensinar. Mas como na igreja não há obreiros, chama-se aquele que não tem o dom. E aí ele vira um professor não por vocação, mas por ocasião. Pela situação em que se encontra, ele vai lá. E é sofrível, tanto para ele quanto para os outros. Agora tem algo que eu quero dizer para os irmãos. Se você não tem a vocação de professor, se você tem muita dificuldade, acha que não foi o teu chamado, hoje eu vim falar algo que eu pode até ser desafiador, mas mesmo que você não foi escolhido, você ainda pode ser escolhido para ser mestre e para ser doutor, porque não é uma coisa que se nasce. O dom espiritual é algo que se recebe de Deus. E Paulo disse, buscai os melhores dons. Se o dom é para ser buscado, isso quer dizer que quando a gente busca, Deus dá, desde que for útil. Se nós formos utilizar esse dom para a edificação da igreja, Deus vai te dar. Então se você veio aqui e falou um aleluia quando eu perguntei, Deus ainda pode te capacitar para ser mestre. Amém, irmãos? É verdade, o dom de mestre o Senhor ainda distribui na igreja. Embora seja, como nós podemos ver hoje aqui, eu estou muito feliz com a quantidade de irmãos que aqui estão. Mas talvez para muitos falam, podia ter mais, né, Diácono? Talvez você fale, nossa, podia ter mais. Mas é que muitos são chamados, irmãos, e poucos são escolhidos. Muitos são chamados ao Evangelho, mas poucos são escolhidos para ministrar. Eu estou utilizando esse texto só para adaptar aqui para nós. Poucos foram chamados, foram escolhidos para a obra do ensino, para edificar outras vidas, para que elas cresçam.
Então eu falei sobre vocação, a vocação geral, a vocação específica. Deus chama todos, mas escolhe alguns. Por exemplo, vou chamar, por exemplo, as duas irmãs lá do fundo. As duas irmãs. Como é seu nome, irmã? Isso, sim. Fala mais alto. Cláudia. A irmã Cláudia. E a irmã do lado? Giane? Jane. Eu vou chamar as duas irmãs, mas a irmã pode ficar aí mesmo, tá com o PVzinho, para tocar violão. As irmãs tocam? Então eu posso chamar elas aqui e falar, toca. Vai ser difícil para elas, e vai ser difícil para a gente que vai ouvir. Vai ser muito difícil. Vai ser, não é? Mas aí se eu chamo alguém que saiba tocar, alguém que aprendeu, passou por um processo de capacitação, e peço para vir tocar. Eu posso colocar os três aqui, as duas que ainda não aprenderam, mas o outro que já tem habilidade. Aí eu vou precisar de alguém de verdade. Foram chamados três, mas quem que eu vou escolher? O que tem habilidade, que já tem a capacitação para aquilo. Só uma ilustração para a gente entender. Então muitos pode ser chamado aqui para frente, mas só vai tocar aquele que tiver um pouco mais de conhecimento e de prática naquilo. No caso da obra de Deus, aquele que tem o dom, aquele que foi capacitado pelos céus, pelo Espírito Santo para isso. Eu vou falar. A gente precisa entender, irmãos, que a aula, o ensino, não é transferência de informação, como Bluetooth, né? Você ativa o Bluetooth e vai passando informação. Chegar na sala, você vai passando informação. Isso pode até ser ali, ó, no colégio. O ensino na casa de Deus não é dessa forma. Nós vamos, durante esse dia, falar bastante sobre isso, mas despejar conhecimento sobre a igreja de Deus não é sobre isso que é o ensino. Ensinar é o que Jesus nos ordenou em Mateus 28. Ide e ensinai a todas as nações. Ele ainda diz mais à frente, ensinai todas as pessoas a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Guardar tudo o que tem dito. Guardar é praticar. Então a gente precisa ensinar as pessoas a praticar o que Jesus disse. Primeiro, Diácono Pedro, a gente não lembra tudo que Jesus disse. Segundo, se eu não praticar antes, eu não posso pedir para ninguém praticar. Então é muito sério o que nós vamos estudar hoje, por isso poucos vieram e poucos são escolhidos para esse ministério. E não dá, irmãos, não dá. Eu estou aqui hoje com uma responsabilidade tremenda e junto com tremenda, eu estou tremendo também. Por quê? Porque nós temos essa responsabilidade. Eu preciso falar do que eu pratico, do que eu vivo, e eu preciso mostrar aos irmãos como fazer para praticar também. E para isso, se eu não estiver com o Espírito Santo aqui comigo, me capacitando, me auxiliando, vai ser um fracasso, irmão. Você vai sair daqui reclamando de mim. Tá bom, é que tem uns que não são crentes e saem reclamando mesmo. Mas você pode sair daqui falando, nossa, isso aqui não me acrescentou nada, não me edificou nada. Mas eu tenho certeza, se o Espírito Santo nessa reunião presente está, ele vai me fazer falar de uma forma com que você entenda e vai operar em você a edificação. Eu creio que será dessa forma, nessa manhã, nessa tarde, nesse dia. Então eu vou falar no segundo ponto, o que não é vocação. Se falamos que vocação é a escolha de Deus, a chamada de Deus, junto com a capacitação que Ele dá, isso é a vocação para o ensino. E eu vou falar mais à frente do dom. Mas o que não é vocação? Vamos deixar bem claro, vocação não é salvação. Nós falamos do chamamento geral para todos, essa é a salvação, vamos chamar assim. Mas essa vocação, que é o tema dessa aula, vocação do ensino cristão, não quer dizer, se você é mestre, você está salvo. É isso que eu quero dizer. Se você tem o dom de professor, não quer dizer que você já está salvo por isso. Não é salvação, não garante salvação, assim como nós sabemos, dom espiritual não é porque uma pessoa fala em mistério que ela está salva. Olha que bênção, como ela é salva. Não, ela pode falar muita língua aqui e não chega no céu. Assim como aquele que pode ensinar os outros, mas ele mesmo perder a sua vida. Isso pode acontecer. Então, primeiro, professor, fique preocupado com a sua salvação. Por isso Paulo fala para Timóteo, cuida de ti, rapaz. Cuida da doutrina, mas cuida de você primeiro.
Porque se você não for salvo, você vai levar os outros para ser salvo? Como que negócio incoerente? Vocação também não é por mérito. Deus não chama os mais bonitos para ensinar. Mas nós somos bonitos, né, Diaco Chopin? Com certeza. Mas Deus não chama os mais bonitos, os mais poderosos, o que tem as melhores faculdades. Não, Deus não chama dessa forma. Deus distribui os dons, ou melhor, Jesus distribui os dons a cada um como Ele quer e para o que for útil. Então, é por graça. Dom já é chamado presente. Se já é um presente, é por graça ou graça. Eu recebo, mas não mereço. Você está aqui, eu estou aqui, nós não merecemos estar aqui, mas Ele quis nos presentear com isso. E glória a Deus, fique feliz por isso. Então não é por mérito. E também, irmãos, um problema grave que a gente vê ultimamente. Ter o dom de mestre, ser vocacionado para ser um doutor, para ser um ensinador cristão, não é superioridade. Você não é mais do que ninguém por ter esse dom de Deus. Nós somos servos, somos chamados para servir com esse dom. E o que nós vemos, e vejo muito isso, irmãos, vejo demais, e eu acho que você deve ver também. Só porque a pessoa conhece um pouco mais de Bíblia, ela costuma humilhar outras, porque ela conhece lá do hebraico, ela conhece o aramaico e o grego. E aí começa a pisar no irmãozinho, que tem a unção do Espírito. E o camarada lá que acha muito, começa a pisar na igreja. Acontece, não acontece? Os pastores sabem bem isso. Acontece muito. Então o que eu quero deixar bem claro, irmãos, não é porque você foi chamado para ensinar que você é maior do que os outros. Pelo contrário, nós somos servos e estamos preocupados em edificar o corpo de Cristo com o que Deus nos deu. Amém, irmãos? Amém. Primeiro que é horrível ouvir alguém que é petulante, né? Aquela pessoa chata que fala muito. Segundo, irmãos, que encher a igreja de original do grego e do hebraico não edifica ninguém. O que edifica realmente é a gente falar de forma que todos venham entender a palavra. Jesus mandou ensinar a guardar, a praticar o que Ele tem dito. Jesus não pediu para a gente ensinar originais. Eu estou falando isso, porque eu vivi recentemente isso. Eu assisti uma palestra, o camarada falou tanto grego que eu quase que saí falando grego. Mas aí no final eu pensei, mas o que eu aprendi aqui? Assim, para praticar o quê? Nada. Então o ensino cristão, o ensinador cristão precisa entender. Nós precisamos fazer o povo praticar a palavra. Nós vamos ter bastante referência sobre isso. E, irmãos, mais um. A vocação do ensino cristão não deve ser um peso para nós. O pastor chama lá, o superintendente fala, olha, você vai ministrar esse fim de semana. Você fala, puxa vida, vou ter que ministrar. E você acha ruim. Não, irmãos, isso não pode ser ruim, isso é um privilégio. Deus te escolheu, olha quantos foram chamados, mas você foi um dos escolhidos. Olha que honra, mesmo que nós não merecemos, mas olha como que Deus nos escolheu para direcionar vidas para o céu, irmãos. Isso é fantástico. Então não tem por que ser um peso, não pode ser um peso. Não pode ser algo que fala, poxa, você vai chutando, você não queria mostrar. João Paulo ligou para mim, vou ter que ir. Não pode, irmãos, de verdade. Se está sendo, repense o conceito do que você está sendo usado. Como Deus te chamou, te escolheu. Como Deus te ama para fazer essa obra. Eu quero que você se sinta, não maior que todos, mas se sinta amado e abraçado por Deus e usado por Ele para esse dom. O Senhor te encheu com o Espírito e te capacita para essa obra. Amém? A professora de crianças lá também, viu? Mais ainda, né? Nós vamos falar do ensino para crianças também. Olha, eu acredito, irmãos, acredito muito que para nós melhorarmos o nosso ensino para adultos, todo mundo tinha que passar numa sala de criança. A criança é sincera. Porque eu estou falando aqui, e talvez você pode estar falando, poxa, eu acordei sábado de manhã, só para ouvir esse camarada falar. Ele está falando a mesma coisa que da hora. A criança, irmão, se acontece isso, ele falou, tio, não dá para mudar de assunto? Já fala, é sincero, é algo assim. E a gente precisa aprender com essas crianças. E o professor, a professora de criança, sabe que uma atividade por muito tempo com uma criança não dura, né? Não dá certo. Eles distraem, tem que mudar toda hora de método. Por que a gente não faz isso com os adultos, né? Porque todos nós passamos pela infância. E tenha certeza, poucos de nós aprendem diferente de que uma criança. Quando a gente vê algo, a gente aprende muito mais do que só eu falando aqui. Assim como a criança, que tem os visuais que a irmã vai ministrar a oficina. Então nós precisamos aprender com as crianças. Por último, nesse ponto aqui, irmãos, nós vamos falar do dom de mestre ou doutor.
Já lemos os textos, mas o que eu quero falar é que o dom do mestre, o dom do doutor, o dom do ensinador cristão é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para nós. O Espírito Santo nos capacita de uma forma não natural, ou seja, não se aprende em faculdades, não se aprende nessa palestra, você não vai aprender a ser mestre. Não, nós estamos aprendendo sobre a importância de ser mestre, porque quem capacita de verdade é o Espírito Santo. Então, é uma capacidade que concedida pelo Espírito Santo. Filipenses 2:13, eu gosto desse texto, que diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Essa capacidade do Espírito Santo opera em nós tanto o querer ensinar quanto a prática do ensinar. Ele opera em nós e é para edificação. 1 Coríntios 12:7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em outras traduções a gente pode até ter lá: a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o benefício de toda a igreja, para o bem comum. Em outras traduções diz. Então Deus só dá um dom de mestre para aquela pessoa que vai usar para edificação, e não vai usar para exaltação, não vai usar para outros sentidos, para outras coisas, para se engrandecer, para enriquecer. Deus quer dar o dom para aquele que vai edificar o corpo dele, que a igreja vai ser cada dia mais forte. Aleluia. 1 Coríntios, irmãos, 14:26. Uma irmã que achar, leia em alto e bom som, por favor. 1 Coríntios 14:26. Pedro 4:10, um irmão, um varão. 1 Pedro 4:10 e 11. Pode ler, irmão, por favor. Que fazer com os irmãos, quando vos reunir, dispensar ou consertar? Esse traz o coração, aquele outro não, e ainda outro não. Seja tudo feito para edificação. Seja tudo feito para edificação. Se você vai ensinar na sua sala de aula, a gente precisa pensar antes da gente ensinar. Os irmãos vão ser edificados com essa aula? Para pensar, será que as pessoas vão ouvir o que eu estou falando e vão ser edificadas? Ou vão ser destruídas? Porque olha, irmãos, infelizmente tem lugares que a gente vai, ouve uma aula e a gente sai pior do que entrou, no sentido de que, além de não aprender nada, a gente ainda sai triste. Não é para isso que Deus nos chamou. Se tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, é tudo para edificar. Ou seja, nós precisamos sair dali melhor do que nós entramos. Sair daquela aula ou aprendendo mais, ou praticando mais aquilo que foi aprendido. A gente precisa focar nisso. Edificação, edificação. Quando a gente fala de um prédio edificar, cada vez o prédio vai tomando forma de prédio. E edificação da igreja, cada vez mais esse corpo vai se parecendo com o corpo. É cada crente em particular se parecendo mais com Jesus. Isso é edificação. 1 Pedro 4:10 e 11, quem que é o varão que achou? Se alguém fala segundo a palavra de Deus, se alguém fala segundo a palavra de Deus. Se administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Esse é o 11? Esse é o 11. Leia o 10 também, por favor. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros e da multiforme graça de Deus. Glória a Deus, muito obrigado. Nós vemos falando a respeito do dom. Nós recebemos dom de Deus como um dispenseiro. O que é um dispenseiro? Era aquele empregado que cuidava da parte da comida, que administrava a despensa do lar. Então um senhor rico tinha lá, ou contratava lá um despenseiro. Você vai tomar conta da despensa, você vai dar comida a essa casa, você vai administrar para que não falte alimento e para que todos sintam-se satisfeitos com a alimentação. Ele tinha que preocupar então em comprar, tinha que
preocupar em distribuir de forma correta para que todos saiam satisfeitos. Ali, no texto, nós acabamos de ler, nós somos bons dispenseiros de Deus, ou seja, você é aquele que foi chamado por Deus para administrar o que você recebeu. Nós recebemos, no mínimo, 3 coisas de Deus, 3 tipos de coisas de Deus. Primeiro, nós recebemos de Deus o tempo. O tempo é algo preciosíssimo, uma das coisas mais preciosas que você já recebeu é o tempo. E para imaginar como o tempo é importante. Lembra das 10 virgens, da parábola das 10 virgens? Todas se prepararam, né? Todas se prepararam, sim ou não? Não foi só 5 que deram uma preparada melhor, né? Teve as 5 que foi meio de qualquer jeito, pegou as lâmpadas lá. As outras gastaram um tempo guardando o azeite na vasilha. Então antes de sair falou, viu, vamos guardar um azeite, porque vai que demora, vai que, né, atrasa, vamos guardar um azeite. As outras nem tempo não tiveram, vamos pegar do jeito que está a lamparina, do jeito que está, e vamos lá. Elas foram. Mas quando chegou a questão de esperar o noivo, elas estavam esperando e demorou. Demorou até que falaram, aí vem o noivo. E as imprudentes, as tolas, honestas, não vamos xingar muito elas, tá bom? A gente vai olhar e vai ver que a Bíblia fala assim, elas falaram, viu? Falaram para outros, dai-nos do nosso azeite, porque as nossas estão se apagando. E as sábias falaram, não, vocês vão comprar. Por que eu vou dar do que eu preparei? Eu gastei um tempo, eu tive ali um tempo preparando o azeite. Como é que... Não. Vai aos que vendem, vê se vocês acham. Não, isso já era perto da meia-noite. Minha cidade é muito pequena, meia-noite não tem nada aberto. Se essa parábola foi dita lá, elas nunca iam conseguir comprar. De fato, irmãos, a gente sabe que elas chegaram atrasadas na hora das bodas. Sabe o que elas precisavam? Elas precisavam de dinheiro. A Bíblia não fala que estava faltando dinheiro para elas, que elas foram comprar a parábola. Elas precisavam de carro, precisavam de casa. A única coisa que elas precisavam era de tempo. Se elas tivessem mais tempo para preparar, elas teriam entrado nas bodas. O que isso tem a ver com nós hoje? Se a gente não administrar bem o tempo que Deus nos deu, nós não conseguiríamos cumprir o papel que fomos chamados. Se você não souber administrar o tempo que Deus te deu, você não vai edificar a igreja de Cristo com o dom que você recebeu. O tempo é importantíssimo. Olha só, para você respirar, você está respirando aí, amém? Até para falar menos eu não tenho desânimo. Você está respirando, glória a Deus. Você não precisa de dinheiro para respirar, mas você precisa de tempo, sabia? Respira fora do tempo, não tem como. Se você não tiver tempo mais para respirar, você morreu. O tempo é importantíssimo e Deus dá o tempo igualmente para todos, não é isso? Todos nós temos 24 horas por dia. No dia todo mundo tem tempo igual, 24 horas por dia. Mas quanto tempo a gente, professor, nós estamos falando aqui para quem quer ensinar, quanto tempo nós temos reservados para a prática desse dom que Deus nos deu? É isso que o irmão leu agora. Cada um tem que administrar o que recebeu de Deus de forma a edificar a igreja. E a gente tem gastado tanto tempo em tanta coisa. E o dom que Deus nos deu? A gente não vai lá investir um tempo na comunhão com Deus, um tempo no preparo, na leitura da palavra, na oração. Professor que não administra bem o tempo está fadado ao fracasso. Precisamos administrar muito bem. O tempo é algo que Deus nos deu. Claro, na vida tem uns que recebem mais tempo, tem outros que recebem menos, tem uns que vivem 50, outros vivem 100, tem uns que vivem 30. E Deus deu esse tempo para essa pessoa cumprir a missão que Deus lhe deu. Todos nós temos uma missão. Imagine, se você receber um dom, você tem algo para cumprir. E se Deus te deu 30, 40, 50 anos, você não sabe quando você vai morrer. Mas eu tenho certeza que estou falando para pessoas aqui que talvez no ano que vem já não estão mais aqui. Irmão, para quem falou um negócio desse? Mas irmãos, a realidade é essa. E será que você conseguiu cumprir o que Deus te entregou? Deus te deu os talentos. O evangelista estava falando sobre essa passagem. Deus te deu os talentos. E será que a gente vai chegar a devolver ao Senhor? Pronto, Senhor, olha, o Senhor me deu tanto de tempo, o Senhor me deu tanto de bens e tanto de talentos. Está aqui, Senhor, que eu consegui. Deus cruzar o Senhor. Eu vou usar bastante, você está aqui no canto, então eu gosto de usar quem está aqui, assim, bem pertinho assim.
Eu pego uma conta de água, de luz, sei lá, e entrego para o diácono João Pedro. Uma conta de água, de luz, eu entrego para ele. E dou o dinheiro para o senhor também. Então eu estou dando a conta de água, estou dando o dinheiro certinho, exato, para pagar a conta de água. E eu quero que o senhor vá, por favor, paga para mim lá. A conta é minha, o dinheiro é meu. Ele só está me fazendo um favor. Vá lá, paga a conta. Imagina ele sai daqui, vai aí achar uma lotérica, um lugar que paga a conta. No meio do caminho, o senhor, com muito calor, o senhor vê um sorveteiro vendendo sorvete. Fala, rapaz, ele olha para o meu dinheirinho de pagar a conta, ele fala, rapaz, se eu tirar só R$1 aqui não vai ter problema, R$2, não sei contar o picolé aqui, eu vou chupar um picolé. Aí você para, você fala pro rapaz do picolé, viu, toma, olha isso aqui, eu quero um picolé. E aí ele chupa um picolé, que delícia, tá gostoso, estou feliz, ficou feliz, adiante. Aí ele chega no lugar que tem que pagar, ele não consegue pagar, pessoal, porque está faltando. Aí você volta triste para mim, e aí eu chego e falo, e aí, João Pedro, você pagou a minha conta? Ah, desculpa, mas não deu, viu? Está aqui a conta e está aqui o resto do dinheiro, eu chupei um sorvete. Vamos trazer para nós? Às vezes a gente, irmãos, está nessa terra achando que a gente foi trazido aqui para ser feliz. Não que Deus não queira a nossa alegria, mas a gente acha que a gente tem que ser feliz do nosso jeito. E aí a gente gasta o tempo que Deus nos deu, os recursos que Ele nos deu, para comprar um picolé. Ou seja, para gastar naquilo que eu gosto, naquilo que a minha carne quer. Deus não te deu tempo para isso, nem o dinheiro que Ele está te dando não é para isso. Deus te pediu para pagar uma conta, Deus te pediu para fazer algo. E um dia, todos nós que aqui estamos e até os que não estão, vão prestar conta para Ele. E aí Deus vai falar, pagou a conta, ai Senhor, eu só fiquei preocupado em ser feliz e chupar sorvete. Vai dar ruim, né, irmãos, conforme a linguagem atual. Não vai ser legal. A Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes para esse, né? Ele vai para um lugar que tem choro e ranger de dentes. Então, irmãos, é muito sério o que eu estou falando aqui. Administrar o tempo que Deus nos deu, os bens que Ele nos dá, e os talentos, que são os dons, que essas habilidades que você tem, que Deus está te capacitando para isso, é algo muito sério, é algo muito sério. É algo muito, mas muito sério. Administrar, devolver para Ele. Nós vamos falar melhor, vamos passar para o próximo. Eu preciso de que me deem o tempo, Diácono João Pedro, pastor, não sei, até que hora vai essa palestra? Mais 20 minutos. Mais 20 minutos? Até 10 e... Então vamos lá. O segundo tópico fala do ensino cristão. Eu separei por tópico, mas falamos do dom, falamos da vocação, e agora vamos falar do ensino. O ensino é uma ordem. O ensino de Jesus, ele é uma ordem. Olha lá. Jesus disse, eu acabei de citar, né? Mateus 28, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É uma ordem de Jesus, ide e ensinai, é uma ordem em ensinar. Uma ordem é fazer discípulo, fazer com que as pessoas se pareçam com Cristo. Então nós estamos cumprindo uma ordem do Senhor. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo fala para Timóteo dessa forma: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, capazes, aptos para ensinarem a outros. Então, Timóteo, tudo que você está ouvindo eu falar, você vai passar para pessoas que tenham também uma capacidade para ensinar. Nós estamos aqui assim, recebemos a palavra de Deus, e você foi discipulado por alguém, você recebeu de alguém, e agora você está passando para alguém, você recebeu essa incumbência. 2 Timóteo 2:15, Paulo dizendo para Timóteo também: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando a gente vai recorrer aos originais, a gente entende que esse maneja bem a palavra da verdade é ensinar corretamente, ortodoxamente, a palavra que nos foi confiada. Ensinar correto, o que Jesus ensinou. E 1 Timóteo 3:2 diz lá: convém, pois, que o bispo, todo aquele que foi chamado para pastorear, um obreiro, no final do versículo 2 diz: seja apto
para ensinar. Então todo aquele que foi por Deus selecionado para pastorear um rebanho, para administrar um povo, ele precisa saber ensinar. Segundo subtópico aqui, irmãos, a gente vai falar sobre uma necessidade urgente da igreja. O ensino é uma necessidade urgente da igreja. Esse simpósio, o tema é magnífico, porque nós estamos falando de tempos de engano. E não há urgência maior do que mostrar para as pessoas que o caminho que elas estão tomando está levando elas para o inferno. 2 Timóteo 4, 3 e 4, eu quero ler de novo. Diz lá: porque virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina. Eles não vão querer escutar o ensino verdadeiro. Eles não querem mais escutar a palavra de Deus como ela é. Vai vir esse tempo, ou já chegou? Estamos vivendo esse tempo. Seguirão os próprios desejos. Eles mesmos vão escolher quem eles querem escutar. Embora nós temos um canal do YouTube, mas a gente vai olhar o YouTube e a gente olha aqueles que ensinam corretamente a palavra da verdade. Existe, glória a Deus. Mas dá uma olhada naqueles que dão uma alterada na palavra e passam de uma forma que todo mundo gosta. Milhões de inscritos. As pessoas escolhem os mestres que elas querem e começam a seguir. E aí, pastor, chega do senhor: não vou mais na igreja porque eu sou a igreja e eu estou seguindo o pastor lá no YouTube. E para mim está tudo certo, até a ceia eu tomo lá. Escolhendo e amontoando líderes para si mesmo. As pessoas escolhem os seus líderes, estão escolhendo, buscando os seus mestres, conforme a sua vontade. Então, se o pastor prega lá, se o presbítero prega aqui na igreja, de remanescentes, e fala uma palavra: olha, irmãos, o pecado é assim, isso aqui é pecado, a Bíblia diz. Ele fala: essa igreja não está com nada, eu vou para outra igreja que fala que isso não é pecado. E aí ele vai para outra igreja, e é o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas querem ouvir somente aquilo que agrada. E olha que às vezes nós somos tentados a isso. Às vezes a igreja atual, em muitos lugares, o culto de ensino é muito pouco frequentado. Isso para igrejas que ainda tem. Porque as pessoas não querem mais ouvir aquilo que lhe confronta, mas quer ouvir aquilo que lhe agrada. Ah, que gostoso ouvir que eu vou ter um carro novo, que eu vou ser abençoado. Ai, que delícia, irmão, eu vou ir para o céu direto e não preciso renunciar a nada. É isso, irmãos. Tem um canal muito famoso aí, de uma pessoa também muito famosa, que fala a respeito disso, que não, você não precisa, irmão, não tem pecado. Jesus já levou os nossos pecados, então tudo que você fizer agora não é pecado. Milhões de seguidores, em pouco tempo. É triste, irmãos, é triste, é lamentável. Quantas pessoas estão seguindo esse que está indo para o inferno e elas estão indo junto? E cabe a nós, igreja de Deus verdadeira, a igreja do Deus vivo, aqueles que receberam o dom de ensinar, cabe a nós ensinar e mostrar o caminho correto. Olha só, nós lemos no 2 Timóteo 4, no final no versículo 4, diz: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, eles vão rejeitar, eles vão tapar o ouvido para o que é de verdade e vai ouvir só o que é mito, só o que é historinha inventada. Lucas 10 e 2. Abra lá, irmãos. Cadê o irmão que vai tocar violão para mim? Ajuda eu aí. Ah, irmão, eu não... Olha, eu tentei falar o nome dele na frente dele e errei ainda. Mas, irmão, me ajuda aí, por favor. Enquanto os irmãos acham, Lucas 10 e 2. Quem achou? Lê para mim, por favor. Dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Obrigado, pastor. Grande é a seara. Os campos para serem cegados, para serem recolhidos os frutos, é gigantesco.
Mas a necessidade urgente é de obreiro, de pessoas aptas a fazer essa cega, a fazer essa colheita. É muito lindo isso, irmão. Eu acho lindo demais, porque tá faltando trabalhador, tá faltando. O que a gente faz? Vai na universidade, a gente vai aonde? O que a gente faz? Ô, irmão, pede para o dono da seara mandar mais obreiro, capacitar mais gente para ensinar. Em vez de você ficar reclamando, em vez de ficar postando nas redes sociais, ai, tá difícil. Não, irmão, pede ao Senhor que Ele envia. Ele tem, Ele capacita. Lembra do Elias, quando entrou na caverna e falou, ai, só eu fiquei, que só você, rapaz? Fala com o Senhor da seara, tem mais 7.000 que não se dobraram ainda. Então primeiro que nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E também que nós não cumprimos a missão que Deus nos dá sozinho. É difícil, mas Deus tem obreiros para enviar para essa obra. É pouco, mas tem. Nós vamos louvar um trecho aqui do 409 da harpa. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. A terceira estrofe. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará, o nosso Salvador amado, Se tudo suprirá, os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Aleluia. Os trabalhadores do Evangelho, em breve nós ceifaremos. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Vai ter mais, viu? Glória a Deus. Irmãos, essa necessidade urgente da igreja necessita de obreiros, de trabalhadores. E pode parecer difícil, porque fala, mas irmão, nós estamos falando para o povo para esse lado, eles vão para o outro. Jesus está ao nosso lado, sua força Ele nos dará. Amém, irmãos? Amém. Eu já disse que é uma responsabilidade, mas Tiago 3:1 reforça isso. Muitos, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, não. Como que você vem num simpósio de EBD, desincentivando você a ser mestre? Tiago fala isso. Não queiram muitos de vós ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aquele que crê em Jesus e é salvo, glória a Deus, ele foi salvo. Mas aquele que crê em Jesus para salvação, foi escolhido para ensinar, ele pode ser salvo e levar outros a serem salvos. Junto com você, aquela sala que está te ouvindo, tanto para crianças quanto para adultos, a salvação deles depende do uso do seu dom. Claro que a salvação é de Jesus, não vamos questionar isso, mas através de você, Deus ministra a salvação a outros.
Imagine se você ministra errado. Você está tirando uma pessoa no caminho do céu e levando para o inferno. Só existe o caminho certo, é só Jesus. Tudo o restante vai levar para o inferno. E se você erra? E se a irmã que ensina para a criança ensina alguma coisa errada, ela vai crescer pensando naquilo e vai se desviar. Se quando a gente ensina certo já tem alguns que se desviam, imagina ensinando errado. Então a responsabilidade ela é imensa. Eu diria, e na oficina a gente vai falar sobre isso, separei para a oficina essa parte, mas nós somos comparados, eu quero comparar o ensinador cristão a um médico cirurgião, no momento da cirurgia. Vidas estão sob sua responsabilidade. Imagine um paciente ali fazendo um transplante de coração. E você está lá e olha, pega o bisturi e fala, para que é isso mesmo aqui? Como assim não manejar bem a palavra da verdade? Como assim não saber o que você está fazendo? Se você erra, morre de alguma forma. Se o médico erra, nós cristãos também, por mais que tenhamos falhas e erros, nós devemos zelar pela verdade da palavra e transmitir ela como ela é, porque ela não tem erros. Aleluia. Terceiro tópico, nós vamos falar sobre o ensinador. Falamos sobre vocação, falamos sobre o ensino e agora eu quero falar sobre o ensinador. Primeiro, o papel do ensinador, de nós, ensinador, mestre, doutor, ou servo de Deus que ensina, se você quiser ser chamado assim. Primeiro, o papel do servo é estudar a palavra para compartilhar. Estudar para compartilhar. Aos irmãos que não viram, o irmão que tocou aqui, um pouco antes dele tocar, ele afinou o instrumento. Ele deu umas apertadas ali no instrumento, até chegar no nível correto da afinação. Se ele não faz isso, por mais que ele saiba tocar, e toca muito bem, Deus abençoe, por mais que ele saiba tocar, se ele pega um instrumento desafinado, irmão, ninguém vai gostar de ouvir, porque o instrumento não está preparado. Por mais que a palavra de Deus seja perfeita, o Deus que toca essa linda melodia, mas se o instrumento aqui estiver desafinado, irmão, ai que prejuízo para o corpo que está ouvindo. Então se prepare, se permita ser afinado pelo Espírito Santo. De vez em quando ele dá um puxão de orelha, igual ele aperta ali as orelhinhas ali, dá um puxão de orelha, dói, irmãos, até chegar no tom que Deus quer que chegue. Dá um trabalho, tem que estudar a Bíblia, ó. Tem que ir lá pesquisar, tem que sim buscar a presença do Espírito Santo, permitir ouvir a voz dele, o direcionamento dele. Não é fácil. Mas, irmãos, quando a melodia sai bonita, ai, irmãos, que alegria, que alegria. Glória a Deus. Então nós temos essa missão de estudar a palavra para compartilhar, de discipular outros, ou seja, de fazer discípulo. Você recebeu de Deus essa missão, você foi discipulado, se tornou um discípulo e tem que gerar outro discípulo. Hoje, nós precisamos entender, eu vim aqui ministrar lá de outra cidade, vim aqui, vou dar uma palestra. Isso aqui é uma palestra. Mas o papel do ensinador cristão, você que está na sua congregação, não é essa. Então uma palestra aí correndo igual eu vou fazer. Vou lá, vou pegar o avião, para a glória de Deus, o irmão pagar, Deus abençoe, mas eu vou voltar para a minha terra. Só que o ensinador cristão, a tarefa dele é muito maior. Porque ele está ensinando na congregação, mas ele tem que ter o acompanhamento daquela vida que foi ensinada. Não dá, irmãos. Não tem como. O ensinador ele tem que acompanhar as vidas. Jesus mandou fazer discípulo. Jesus não mandou tagarelar. Jesus não mandou ficar falando só como eu estou falando. Jesus mandou pegar, você vai ensinar o irmão lá. Ensina ele. Mas ele aprendeu? Não aprendeu. Então vai lá e ensina de novo. Chega perto, vê as necessidades. Como é a forma que ele aprende? Como que eu vou fazer ele virar um discípulo? Então ensinar, o ensinador cristão, a missão de Jesus, não é dar uma palestra. É fazer as pessoas guardarem a palavra que ele disse. Eu quero que os irmãos saiam daqui lembrando disso. A nossa missão não é dar uma palestra. A nossa missão não é ficar falando, não é dar notícia. A nossa missão é fazer com que o aluno entenda o que Jesus disse e passe a praticar. Irmão, mas isso é difícil se ele não quiser praticar. Aí que está a nossa missão. Por isso que a nossa missão é difícil. Por isso que não é fácil. Se o aluno não entende, então tem um problema na comunicação, não está? A gente precisa consertar isso. Por que ele não está entendendo? Ele não aprende desse jeito. Então ensina do jeito que ele aprende, ué. Vai buscar o Espírito Santo para te capacitar, para ele aprender, para ele virar discípulo.
Se você não gerou discípulo ainda, tem alguma falha no processo, alguma coisa, porque nós somos chamados para discipular. Quais são os requisitos do professor? É a primeira palestra, então está bem teórico. Quais são os requisitos? Ser aprovado por Deus. Tem que ser aprovado por Deus. Não é pela USP, não é por Harvard. O primeiro requisito para ser ensinador cristão tem que ser aprovado por Ele. Lógico, Ele só escolhe os aprovados, né? Não vai escolher desaprovado. Então, não fique feliz, você foi aprovado por Deus, você está aqui hoje. Mas o primeiro requisito é ser aprovado. De 2 Timóteo 2,15, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, rapaz. Apresenta a Ele e seja aprovado. Ou seja, não procure a aprovação das pessoas. Procure fazer o que Ele quer. Não é assim, irmãos? Você vai numa empresa, para você ser aprovado no teste, no primeiro teste, você tem que fazer o que eles querem. É o que eles querem. Já que o João Pedro está treinando para ter o filhinho lá, ele do RH, ele vai saber falar. Ele tem que analisar ou recrutar pessoas de acordo com a vontade da empresa. Ou seja, a pessoa chega na entrevista e fala: não, eu não estou disposto a fazer a vontade da empresa, eu quero fazer porque eu sou bom nisso, nisso, naquilo. Tchau, filho, pula. E com Deus, irmãos? Por que com Deus é diferente? Se Deus te chamou, irmãos, a gente precisa entender, é do jeito dele. A gente precisa ser aprovado por Ele. Os requisitos vêm dele. Então eu preciso fazer de uma forma que agrade a Ele. Ah, irmão, mas o mundo não gosta. Não fomos chamados para agradar o mundo, não. Fomos chamados para agradar ao Senhor. Ser aprovado, ser exemplo. Ser exemplo. Não preciso falar muito não, né, irmãos? Professor que fala para dizimar, ensina sobre o dízimo e não dizima. Professor que fala para a pessoa ter o nome limpo, né, para ser íntegro. De repente você vai ver, o nome está sujo lá no SPC. Você está vendo que a responsabilidade do professor é maior. Na verdade, todo cristão tem essa responsabilidade. Mas principalmente professor, não dá para ensinar o que você não cumpre. Jesus disse assim: se um cego guiar outro cego, quantos vai cair no buraco? Os dois. Então tem que ter uma visão de Deus, cumprir a vontade de Deus. Vamos lá. Eu já disse manejar bem a palavra. E por fim, vamos falar de Jesus? Não dá para falar algo de Deus sem falar do próprio Jesus. Mateus 7, 28 e 29 diz que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensinamento. A multidão, sabe quando a pessoa está admirada? Sabe aquela cara assim de: mas como? Eu nunca ouvi desse jeito. Porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Ensinar com autoridade. A gente precisa aprender com Jesus, né? Jesus sabia. Lá em João, se eu não me engano, João 14, eu não me lembro agora, mas lá não me lembro do versículo da referência. Mas antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, o evangelista João, ele escreve assim: Jesus sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele ia. Por isso, ele passa a lavar os pés dos discípulos. Quando a gente sabe de onde veio, de onde foi chamado, quem nos chamou e para onde a gente vai, a gente não tem problema em lavar pé de ninguém. A gente não tem problema em cumprir o papel que Ele nos deu. A gente simplesmente faz e vai dar certo. Por que Jesus, as multidões admiravam? Porque Ele ensinava com autoridade. O que é autoridade, irmãos? Além da competência, é falar sabendo do que você está falando, tendo a certeza do que é. Esse é um significado de autoridade. Fazer algo sabendo exatamente do que se trata. A gente ouve falar autoridade no contexto de poder, né? Claro que Jesus também tinha esse poder. Mas Jesus ensinava a palavra sabendo exatamente o que era a palavra, pois Ele é a palavra. Já os escribas ensinavam falando: então, mas está escrito assim, porque assim Jesus falou: não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer ser salvo? Vem a mim, todos os que estão cansados. Jesus ensinava com uma autoridade, irmãos. É algo lindo. Este foi, João 3:2. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Nicodemos chega para Jesus e disse: Rabi,
Mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha por que Nicodemo sabia. Eu sei que o Senhor veio diferente. O Senhor veio de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ensinador cristão não só ensina, tem que ter poder do Espírito Santo para fazer sinal também. Você não acha que, por exemplo, numa escola bíblica, você está ensinando, a palavra de Deus está curando, a palavra de Deus está realizando transformação de vida? Você não acha que as pessoas lá de fora, quando olham esses sinais, falam: rapaz, está diferente o negócio lá, vou dar uma olhada como é que é? As pessoas, até aquelas que estão fora, quando veem sinais, eles querem vir. Então, muitos lugares hoje está faltando essa curiosidade do povo, porque falta poder na igreja. E por que falta poder? Porque falta oração. A gente não aprende assim? Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais presença do Espírito Santo, mais poder. Se tem poder, tem sinal. Se tem sinal, as pessoas vêm. Terminou, né, Diácono João Paulo? Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer por esse primeiro momento da palestra. A gente está falando a respeito de vocação do ensino cristão. Eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouco. Eu passo o trabalho de volta ao Diácono João Paulo.